A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Hoje vamos falar sobre 7 eventos bíblicos comprovados pela ciência, evidências históricas e arqueológicas, as quais nós, cristãos evangélicos, já acreditamos pelas Sagradas Escrituras. Mas vamos aqui comentar sobre a visão científica, arqueológica e histórica. Espero que você fique comigo neste vídeo até o final. E se você ainda não é um inscrito, que você possa estar se inscrevendo no canal. Cuida com o seu like, porque isso ajuda muito o nosso canal. Ele nos fortalece, amém? Deixe seu like aí, seu joinha, amém? Aleluia, glórias a Deus. Bem, a Bíblia, ela é uma fonte inesgotável de informações, especialmente para aqueles que seguem verdadeiramente a fé cristã. No entanto, muitas vezes vemos muitas pessoas divididas sobre muitas coisas que se referem à Bíblia. Existem ainda muitas dúvidas sobre a veracidade dos eventos narrados na Bíblia. Muitas pessoas podem até questionar se esse evento é realmente ou aconteceram ou se são apenas mitos ou histórias. Hoje vamos tentar explicar por 3 ângulos: a ciência, a arqueologia e evidências históricas. Mesmo que a ciência não possa comprovar todos os eventos mencionados na Bíblia, há vários acontecimentos que têm sido confirmados por evidências científicas. Vamos aqui explorar alguns desses eventos bíblicos comprovados pelo olhar científico. Amém? Eu quero começar aqui pelo primeiro aqui das minhas anotações e começar então pelo dilúvio. Amém? O dilúvio descrito na Bíblia, ele é um dos eventos mais conhecidos e também discutido. A história conta que Deus enviou um dilúvio para cobrir toda a terra, com exceção da arca construída por Noé e sua família, que através disso foram salvos da inundação. Embora essa história tenha sido objeto de muitos debates, questionamentos, há evidências de que um grande dilúvio realmente ocorreu em várias partes do mundo. Essas evidências sugerem que houve um evento catastrófico que causou a inundação de áreas extensas, possivelmente em um único evento. Bem, quando se examina as passagens na Bíblia, fica claro que o dilúvio foi global. Gênesis capítulo 7, verso 11. Por mais que a ciência diga que foi local, eu prefiro ficar com a palavra de Deus. A segunda da nossa anotação aqui é uma das mais conhecidas da Bíblia. Se bem que os 7 eventos que eu separei aqui, elas são de muito conhecimento entre os crentes e até na maioria dos que não são cristãos. Eu estou falando simplesmente da travessia do Mar Vermelho.
Amém? Glórias a Deus. Outro evento bíblico que foi comprovado pela ciência é a travessia do Mar Vermelho, ali pelos israelitas liderados pelo profeta Moisés. A Bíblia descreve como Moisés e seu povo cruzaram o Mar Vermelho. Depois que Deus abriu as águas para eles passarem. A Bíblia, ela relata que o profeta Moisés tocou o seu cajado no mar e, a pedido de Deus, é claro, o mar se abriu. Uma explicação já científica para o fenômeno descrito aqui na Bíblia. Segundo o estudo publicado, um vento forte foi o suficiente para movimentar águas de uma profundidade de 2 metros. Pode ter sido o responsável pela divisão do Mar Vermelho. Os pesquisadores analisaram as condições climáticas da região. E é claro que os cientistas, os estudiosos, tiveram que ter acesso à Bíblia. Por mais que não crescem, se bem que nos dias de hoje existem muitos cientistas cristãos em todo o mundo. Glórias a Deus por isso. E falando sobre o Mar Vermelho ainda, esses tais cientistas concluíram que a passagem de uma frente fria pode ter gerado ventos de até 110 km por hora, criando ali uma área de baixa pressão atmosférica sobre as águas rasas do mar, e que isto teria provocado uma elevação do nível do mar em um dos lados, enquanto o outro lado permanecia baixo, permitindo então a passagem ali dos hebreus, ou seja, os israelitas. Os cientistas também analisaram imagens de satélites e encontraram uma área pouco profunda no Mar Vermelho, que teria sido o local da passagem ali dos hebreus. Segundo o estudo, essa área tem cerca de 3 quilômetros de extensão e 200 metros de profundidade, o que teria permitido a passagem dos hebreus. Meu irmão, eu como cristão evangélico, eu apenas estou apontando as visões dos cientistas, dos arqueólogos, sobre os assuntos que estou falando aqui. Deixar claro que a minha visão particular é a Bíblia, sempre será a palavra de Deus. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Se bem que estamos comentando sobre possíveis teorias científicas. O estudo não busca desacreditar a narrativa bíblica, mas sim oferecer uma possível explicação científica, no olhar científico para o fenômeno. O estudo não busca desacreditar nas narrativas bíblicas, mas sim oferecer uma possível explicação científica para o fenômeno descrito na palavra de Deus. O objeto principal deste vídeo é mostrar que a ciência e a religião não estão necessariamente em guerra ou em conflito ou em desacordo em tudo. O que a Bíblia pode ser é uma fonte valiosa de informação para os cientistas também, pois se não fosse a Bíblia, tenho certeza que nenhum cientista, nenhum estudioso, nenhum arqueólogo teria assunto para estudar sobre
o que eles falam: planeta, seres humanos, animais, vegetações e muitas coisas mais. Eles só procuram estudar sobre tudo isso simplesmente porque Deus, o Deus da Bíblia, criou tudo antes. Amém? Glorificado seja Deus. Amados, agora temos a terceira, ou seja, a destruição de Sodoma e Gomorra, que é a terceira da nossa lista aqui. A história da destruição de Sodoma e Gomorra é outra narrativa bíblica que tem sido objeto de muitos debates e questionamentos. No entanto, evidências arqueológicas sugerem que as cidades realmente existiram e que foram destruídas em algum momento da história. Escavações arqueológicas ali na região mostraram que as cidades foram destruídas por uma grande explosão, possivelmente causada ali por um terremoto ou por um ataque militar. Além disso, evidências de fogo foram encontradas nas ruínas e que sugerem que as cidades foram queimadas. Essas descobertas corroboram a história bíblica da destruição de Sodoma e de Gomorra. A Bíblia chama de fogo e enxofre, e tudo veio do céu e destruiu duas cidades corrompidas pelo livre pecado. Os textos proféticos, como o livro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 49, explica que Sodoma foi destruído por causa do seu descuido e por não ter ajudado os pobres e os infelizes. Já no Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 11, no versículo 23, Jesus mencionou que Sodoma foi destruído por falta de hospitalidade. Existem evidências arqueológicas que confirmam que Jericó era uma cidade de grandes muralhas. E durante a época em que Josué teria supostamente ali liderado a conquista, evidências arqueológicas também indicam que a cidade foi destruída por um incêndio na época em que Josué teria liderado a conquista. Coisa que não está escrito na Bíblia. Isso são especulações de estudiosos. Mas para nós cristãos, como está escrito na Bíblia, Josué, seguindo as instruções dadas por Deus, Josué ele marchou com os seus guerreiros, com os seus soldados ao redor da cidade, uma vez por dia, durante 6 dias seguidos. Josué capítulo 6, de 3 a 5. E no 7º dia, a cidade foi rodeada 7 vezes. Josué capítulo 6, 14 a 15. Ao fim da 7ª volta, 7 sacerdotes tocaram as suas trombetas e logo após, ao toque, os israelitas bradaram em alta voz e as muralhas caíram. Josué capítulo 6, verso 20. Oh, glória a Deus. Amém? Deus poderoso. Josué e o povo de Deus saíram vitoriosos. Deus cuidou do seu povo. E assim eu creio, eu acredito que Ele vai cuidar de você. Basta você crer que não terá muralhas que fiquem na sua frente. Amém? Aleluia!
Em 1952, o arqueólogo britânico Kathleen Kenyon, que descobriu os restos das cidades antigas de Jericó e as suas fortificações, ou seja, duas muralhas, uma dentro da outra. Um espaço de cerca de 2,5 metros. Entre elas havia uma muralha externa, a qual tinha cerca de 4 metros de espessura e 4,5 metros de altura, enquanto a muralha interna tinha cerca de 1,80 metro de espessura e 7,5 metros de altura. O mais surpreendente é que as evidências arqueológicas, elas indicam que as muralhas da cidade foram derrubadas e não caíram como resultado de um terremoto, como se acreditava anteriormente. A queda das muralhas também ocorreu em uma época em que a cidade estava queimada, o que pode ser consistente com a narrativa bíblica de que a cidade foi destruída por um incêndio. No entanto, é importante notar que ainda há debates e controvérsias entre arqueológicos e estudiosos sobre a exatidão histórica da narrativa bíblica da queda de Jericó. Enquanto algumas evidências arqueológicas sugerem que houve, de fato, uma cidade fortificada em Jericó, a narrativa bíblica sobre a conquista, a queda das muralhas, ainda é vista como controvérsias e disputada por alguns estudiosos. Bom, eu acredito que Deus, o Todo-Poderoso, pois as muralhas vieram abaixo e esse povo israelita tomaram as cidades. Glórias a Deus. Eu prefiro acreditar no milagre de Deus. Agora nós temos o quinto evento. O quinto evento aqui anotado, eu quero falar do monarca mais conhecido da Bíblia, que é a existência do rei Davi, um dos personagens mais importantes do Antigo Testamento. E foi comprovada por meio de evidências, tanto arqueológicas como científicas. Irmãos, até a existência do rei Davi havia sido questionada por alguns estudiosos que também argumentavam que ele não era mais do que um personagem mítico, ou seja, um personagem fictício. E é só pela misericórdia mesmo. A estela de Tel Dan, descoberta em 1993, é uma inscrição em aramaico que comemora a vitória de um rei arameu sobre 2 reis inimigos. A inscrição faz referência ao rei de Israel, a casa de Davi, confirmando a existência de um rei de Israel chamado Davi. A estela foi datada no século IX a.C., o que a torna contemporânea ao reinado de Davi. O rei Davi, que teria governado entre o final do século IX e o início do século X a.C. Além da estela de Tel Dan,
Outras evidências arqueológicas corroboram a existência de Davi, incluindo a descoberta de uma inscrição ali escrito em hebraico num sítio arqueológico de Quimbet. Essas descobertas arqueológicas são importantes porque elas ajudam a estabelecer a historicidade dos personagens bíblicos e a validar as narrativas bíblicas como fonte histórica confiável. A sexta é sobre a queda da Babilônia, que foi um dos eventos mais importantes da história antiga, e sua descrição é encontrada em várias fontes históricas, incluindo a Bíblia. De acordo com a narrativa bíblica, Babilônia foi invadida e conquistada pelos persas, liderado por Ciro o Grande, em 539 a.C. A arqueologia tem sido uma ferramenta importante para confirmar a veracidade desses eventos históricos. E a queda da Babilônia. Várias escavações arqueológicas elas foram realizadas na região e os resultados confirmam a narrativa bíblica entre as evidências ali encontradas, então as inscrições cuneiformes que registram a conquista da Babilônia ali pelos persas. Um dos mais importantes é o cilindro de Ciro, um cilindro de argila encontrado em 1879, que é considerado a primeira declaração de direitos humanos da história. O cilindro descreve a conquista da Babilônia ali pelo rei Ciro e sua política de tolerância religiosa, cultural. Outras evidências arqueológicas incluem a descoberta de fortificações militares construídas ali pelos persas, evidências de incêndios e a presença de artefatos persas em Babilônia. Aleluia! E a sétima evidência, a última, é sobre a crucificação de Jesus, um dos eventos mais conhecidos da história e é um ponto central da narrativa bíblica do Novo Testamento. A Bíblia descreve como Jesus foi preso, julgado e condenado à morte por crucificação pelos romanos, sob o governo de Pôncio Pilatos. A historicidade da crucificação de Jesus Cristo foi questionada por alguns estudiosos ao longo dos anos. No entanto, várias evidências históricas e arqueológicas confirmam a veracidade do evento. Tenho aqui anotado algumas evidências e alguns estudos, e o primeiro é Flávio Josefo, um historiador judeu do século I. Flávio Josefo ele mencionou a crucificação de Jesus em sua obra Antiguidade Judaica. Josefo escreveu sobre a crucificação de Jesus e o papel de Pôncio Pilatos na condenação de Jesus Cristo. Outro historiador é Tácito, o historiador romano do século I. Tácito menciona a crucificação de Jesus em sua obra Anais Tácito. Tácito descreve como Nero ele acusou
os cristãos pelos grandes incêndios em Roma, em 64 a.C. Ele mencionou a morte de Jesus por crucificação nas mãos de Pilatos. Temos uma descoberta que os pesquisadores acharam uma ossada de um crucificado. Em 1968, uma equipe de arqueólogos descobriram uma ossada de um homem crucificado em Jerusalém. A ossada datava do século I e apresentava evidências de que o homem havia sido crucificado. Embora não haja evidências de que a ossada seja de Jesus, a descoberta confirma a prática da crucificação na época e região em que Jesus viveu. A quarta inscrição diz que Pilatos, em 1961, uma inscrição de pedras com o nome de Pôncio Pilato foi encontrada em Cesareia. A inscrição menciona ali Pilatos como o governador da Judéia na época em que Jesus teria sido crucificado. Os eventos bíblicos comprovados pela ciência têm uma importância significativa para nós cristãos, pois fornecem evidências externas e objetivas para a veracidade da Bíblia, como um registro histórico preciso para muitos cristãos. A Bíblia é vista como uma fonte de verdade espiritual e moral, mas também contém uma história precisa da criação, do dilúvio, da vida de Jesus Cristo e da igreja primitiva. Quando a ciência confirma algum desses eventos, isso pode fortalecer a fé de muitos crentes. No entanto, é importante lembrar que a fé cristã não depende inteiramente da comprovação científica ou de eventos bíblicos. A Bíblia é fundamental, é um livro de fé que transmite verdades espirituais e morais e é aceita pelos cristãos com base na confiança em sua mensagem. Portanto, os eventos bíblicos comprovados pela ciência, um importante complemento à fé cristã, mas não devem ser vistos como uma base única para a crença. Amados, que possamos ficar com a palavra de Deus e sobre tudo isto que foi falado aqui nesse vídeo, sejam só mais provas de que a Bíblia é a nossa regra de fé. E vamos procurar com zelo nela. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima, se Deus quiser. Shalom, paz.